Após as 3 últimas partidas contra América Mineiro, Santos e São Paulo, ficou nítida a queda de desempenho do elenco vascaíno. Porém, principalmente com a goleada para o Santos lá na Vila Belmiro e o empate contra o São Paulo jogando muito mal, o nome de Ramon Angel Dias passou a ser muito questionado pelo torcedor. E o técnico, que chegou com bastante moral para o Cruz Maltino, nesse momento começa a ouvir as suas primeiras críticas. O grande questionamento feito neste momento, aqui neste Acorda Vascão é: será que o casamento, que tinha tudo para ter um final feliz entre Vasco e Ramon Angel Dias, de fato está para acabar? Ou ainda é muito cedo para as críticas acontecerem? Ou será que é apenas uma crise? Ficam-se as dúvidas, ficam-se as perguntas e a gente, é claro, vai fazer questão de falar sobre isso e trazer a vocês números de Ramon Angel Dias sob o comando técnico do Cruz Maltino. Além dessas, muitas outras informações, falar aqui também sobre um nome que vem sendo muito criticado, porém surpreendeu positivamente na última partida contra a equipe do São Paulo dentro de São Januário. Falar também, é claro, sobre eleições do Vasco da Gama, falar sobre as mudanças que o Vasco terá que fazer contra a equipe do Fortaleza no dia 18 em São Januário e muitas outras informações. É um Acorda Vascão que já chega bastante movimentado a você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte: você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, já se inscreva no canal do Gigante Vasco, ajude aí o nosso crescimento. A sua inscrição é completamente importante para o nosso canal, então se inscreva. Além disso, é claro, não esqueça, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. E principalmente também, mande o canal do Gigante Vasco para os seus amigos. Coloque aí nos seus links de WhatsApp, Telegram e outras redes sociais para ajudar o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, antes de entrar no assunto Ramon Angel Dias, antes de falar, né, sobre esse negócio de o casamento terminou, a primeira crise de Vasco da Gama e Ramon, eu quero falar com vocês sobre o zagueiro Léo, aliás, o goleiro Léo. Goleiro Léo Jardim, um nome muito criticado por todo torcedor vascaíno. É muito difícil você achar um torcedor que jamais criticou o Léo Jardim. É um goleiro que passa por altos e baixos dentro do nosso Cruz Maltino, mas que nessa última partida, de fato, deu um empate ao Vasco da Gama. Essa última partida entre Vasco da Gama e São Paulo dentro de São Januário terminou empatada por causa de Léo Jardim. O Vasco conseguiu conquistar um ponto neste último sábado porque tivemos um goleiro que deu esse ponto ao Gigante da Colina, com aquela linda defesa da penalidade máxima cobrada por Wellington Rato, e além disso também por um contra-ataque do São Paulo e um erro no passe de Paulo Henrique, uma defesa no contrapé no chão, uma pancada, um chute forte, rasteiro, que o Léo Jardim conseguiu defender. Agarrou muito, e é claro, a gente aqui tem que falar, Léo Jardim foi fundamental para o empate do Vasco neste último sábado contra a equipe de São Paulo. Não à toa, o Léo Jardim entrou aí para a seleção da rodada, da 26ª rodada do prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. O Léo Jardim aí é o único representante do Vasco da Gama nesta seleção da ESPN. Além disso também, o Léo Jardim nesse momento concorre ao prêmio de seleção do torcedor do próprio Campeonato Brasileiro da 24ª rodada. Então, um nome que vem se destacando muito, e não à toa, com mais uma ótima atuação contra a equipe de São Paulo. O Léo Jardim nesse momento é o líder em defesas difíceis do Campeonato Brasileiro. Mesmo diante de muitas críticas, os números mostram que o Léo Jardim é uma peça fundamental para o sistema defensivo do Vasco. Em 26 partidas com a camisa Cruz Maltina, são 38 gols sofridos, porém 95 defesas, uma média de 3 defesas e meia por jogo, 28 defesas difíceis, ou seja, tem mais defesas difíceis do que partidas jogadas, 71% das bolas que vão ao gol do Vasco são defendidas por Léo Jardim, e de 4 pênaltis que tivemos neste Campeonato Brasileiro que o Vasco sofreu, o Léo Jardim agarrou. Uma média aí boa que faz com que ele tenha 7 pontos de nota no SofaScore. Um goleiro muito criticado, mas um goleiro fundamental para o empate contra o São Paulo neste último sábado. E fica aí a pergunta a você. Você, torcedor vascaíno,
Gosta ou não do Léo Jardim? Coloque a sua opinião aí nos comentários, tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? E falando em nome criticado, quero falar aqui agora sobre Ramon Arreu Dias, porque de forma até mesmo surpreendente, o técnico que bateu na mesa e falou que o Vasco não vai barrar, ou seja, o Vasco não iria cair, nesse momento vive a sua primeira grande crise com o torcedor vascaíno. Se podemos comparar Vasco e Ramon Arreu Dias a um casamento, de fato, esses dois estão em crise nesse momento. Pois se pegarmos aí as últimas duas partidas, o Vasco, além de ter um péssimo desempenho contra Santos e São Paulo, o Vasco de 6 pontos disputados conquistou apenas um. Mas aí fica a dúvida, aí fica a pergunta, será que realmente temos que criticar Ramon Arreu Dias? Será que realmente o torcedor vascaíno nesse momento tem que voltar todas as suas críticas ao técnico argentino? Será que realmente ele é o grande culpado por esse mau momento, esse momento de instabilidade, a primeira fase de instabilidade que o Vasco vive sob o comando do treinador? Fica essa pergunta, e eu faço questão de, nesse momento, trazer números a vocês sobre o trabalho de Ramon Arreu Dias sob o comando do Cruz Maltino. Se nós pegarmos um recorte total, ou seja, desde o primeiro jogo de Ramon Arreu Dias sob o comando do Cruz Maltino, os números não são tão bons assim. São 12 partidas, 5 vitórias conquistadas, 4 derrotas sofridas e 3 empates. Um aproveitamento de 50%. Eu não sei se vocês lembram, porém assim que Ramon Arreu Dias chegou ao comando do Vasco, foi confirmado que com 50% de aproveitamento o Vasco não iria cair à Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente com 50% de aproveitamento o Vasco permaneceria na primeira divisão. E se olharmos os números, o aproveitamento de Ramon faz com que o Vasco fique na Série A em 2024. Ou seja, os números mostram que o trabalho de Ramon Arreu Dias é de fato muito bom. Porém, se nós olharmos mais números, fica ainda mais nítido que a chegada de Ramon Dias é essencial para o Vasco. Recorte mostra 50% de aproveitamento, 5 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. E se pegarmos os números de Ramon Dias, desde o momento em que ele assumiu o comando técnico do Vasco da Gama, o Vasco pontuou mais do que todos os seus adversários diretos na luta pelo rebaixamento. Eu falo de América Mineiro, eu falo de Coritiba, eu falo de Goiás, eu falo de Bahia, Santos, Corinthians, Cuiabá e Cruzeiro. De todos esses adversários, antes de Ramon Dias, Vasco tinha aí 9 pontos conquistados apenas no Campeonato Brasileiro. Olhando para o Cruzeiro com 22, Cuiabá com 19, Corinthians com 16 pontos, Santos com os mesmos 16, Bahia com 13, Goiás com 12 e América Mineiro com 9. Porém, se olharmos após a chegada de Ramon Arreu Dias, vemos que o Vasco pontua mais. O Vasco com Ramon Arreu Dias no comando tem 27 pontos. Uma comparação com os outros adversários que faz com que o Vasco não tenha tanta diferença de pontuação, assim como tinha, né, antes da chegada do argentino. Porém, se olharmos a diferença, ou seja, se olharmos um Vasco desde a chegada de Ramon, em comparação com os outros adversários, o Vasco é a equipe que mais pontua. Vasco com Ramon Arreu Dias fez 18 pontos. O Vasco é o líder desse recorte de 12 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco fica à frente de todos os adversários diretos na luta para não cair. Abaixo do Vasco vem Corinthians com 15 e Goiás com os mesmos 15. Além disso, Santos e Bahia com 14 e Cuiabá com 13. Para trás do Vasco da Gama tem Cruzeiro com 8, América Mineiro e Coritiba com 9. Então o Vasco pontua o dobro de América Mineiro e Coritiba e mais que o dobro do que o Cruzeiro. E mais ainda do que seus outros adversários. E meu amigo torcedor, não para ainda por aí. Pois se nós pegarmos o retorno do Campeonato Brasileiro e olharmos, o Vasco de Ramon Arreu Dias é o 6º colocado do segundo turno. Tem campanhas superiores a Grêmio, a Palmeiras, a Fluminense, a São Paulo, ao próprio Botafogo, que ainda é o líder do Brasileirão, e fica atrás apenas de Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino e Fortaleza. Esse é o Vasco de Ramon. E aí, de fato, fica a dúvida, será que realmente há motivo para reclamarmos tanto assim de Ramon Arreu Dias? Creio eu que não. Os números não mentem, os números mostram que hoje temos um técnico de qualidade no comando do Vasco da Gama. Então é calma, é paciência. Teremos pela frente uma data FIFA. O Vasco hoje se representa dia 10 de outubro.
Dia 18, o Vasco terá uma partida contra a equipe do Fortaleza, ou seja, sem ser amanhã, quarta-feira, na quarta que vem, em São Januário, às 9h30 da noite. Um período longo de quase 8 dias de preparação. O Vasco terá tempo para virar ainda mais essa chave. E além disso tudo, contará com mais nomes. A expectativa é que nomes como Robson, zagueiro, que vinha atuando como lateral direito, antes aí de sua lesão, titular inclusive, Capasso, Gabriel Dias, aquele lateral direito importante também, que entrou em campo contra o Atlético Mineiro e é uma peça que Ramon Dias quer contar para o seu elenco. Eric Marcos, o ponto esquerda, rápido, habilidoso, o próprio Rossi, que era uma peça demais, com uma importância gigantesca, né, nas partidas em que o Vasco conseguiu vencer e convencer. Todas as peças deverão estar novamente à disposição. Então Ramon Dias contará com um pacotão de reforços para a partida contra o Fortaleza. Eu tenho certeza que seu desempenho com relação à equipe numa totalidade melhorará. Calma, torcedor. O Vasco não vai cair. Calma, torcedor. Ramon Dias é um técnico de qualidade que vai com toda certeza livrar o Vasco da Gama dessa situação. Inclusive, só abrindo aqui um parênteses a vocês. Terá uma preocupação para Ramon. Uma das principais peças desse elenco, uma das principais peças desse Vasco, que é o meio-campo, o Paulinho Paula, acabou levando o terceiro cartão amarelo na partida deste último sábado contra o São Paulo e está suspenso contra a equipe do Fortaleza. Com isso, Ramon Dias terá que de fato quebrar a cabeça para buscar um substituto para, na minha opinião, o melhor jogador hoje desse elenco do Vasco da Gama. Não à toa, contra o América Mineiro, onde ele estava com uma virose e o Vasco acabou não indo bem. Contra o Santos, em que Paulinho Paula não foi bem, o Vasco também não foi bem. E contra o São Paulo, que Paulinho Paula não foi esse jogador que vinha sendo contra o Fluminense, Coritiba, o Vasco também foi mal. É uma peça essencial, Paulinho Paula, para esse meio campo do Vasco, e Ramon Dias terá que, de fato, quebrar a cabeça para buscar um substituto. Hoje, dia de representação, será o primeiro dia que Ramon Dias, com todo o seu elenco à disposição, poderá pensar já no adversário da próxima quarta, que será a equipe do Fortaleza. Sobre Ramon, deixa aí a sua opinião nos comentários. Você ainda acredita em Ramon Dias? E outra, pro lugar de Paulinho Paula, quem você colocaria? Coloque aí a sua opinião. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, falar sobre, é claro, eleições do Vasco da Gama. Pois ontem, como a gente informou a vocês, o Levenciano foi até São Januário para protocolar a chapa Somamos e confirmar de fato de vez a sua candidatura. Além do Levenciano, ontem também quem foi até São Januário para confirmar a sua candidatura e protocolar a sua chapa foi Marcelo Borges, da chapa Vasco da Gente. Ele ontem protocolou a sua inscrição nas eleições presidenciais do Cruz Maltino. Então, com isso agora, nesse momento, o Vasco da Gama tem Paulo Roberto Monteiro, da chapa Resgatando o Vasco, representado por Pedro Strozenberg. Tem também Paulo César Salomão, da chapa Sempre Vasco, que é representada por Pedrinho. Tem também o Petro Vasco, no caso Fábio Nogueira, que é o nome da chapa Nosso Vasco. Além disso, também tem Levenciano, da chapa Somamos, Ernesto Pires, que a gente acabou de informar a vocês, da chapa Vasco da Gente, que é representada por Marcelo Borges, e o Júlio Brandt, que deve ser mais um candidato, já confirmou a sua presença nas eleições, porém ainda não protocolou chapa. Quem acabou saindo da candidatura, né, à presidência do Vasco foi Euriquinho. Ontem Euriquinho, através das suas redes sociais, deixou bem claro que não será mais um candidato à presidência do clube. Todos terão até o dia 11, ou seja, até amanhã, para o registro das chapas. E a partir do dia 11, a partir do dia 12, será aí a fase 2, onde será a apresentação aí dos 165 nomes elegíveis com assinatura, 120 conselheiros titulares, 40 suplentes, 3 integrantes da diretoria administrativa e 2 da Assembleia Geral. Essa é a segunda fase de lançamento aí da candidatura à presidência do Vasco, que começa a partir do dia 12 e vai até o dia 31 de outubro. Eleições pegando fogo, e não à toa também, para finalizar aqui de vez o vídeo, ontem houve uma reunião. Pedrinho ontem anunciou de vez em uma reunião que seu vice-presidente geral será, de fato, Paulo Salomão, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Ele hoje, além de ser um ex-presidente do STJD, é também o sobrinho do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. Então, uma grande influência que Paulo Salomão tem no jurídico, tanto desportivo, quanto também, é claro, não uma influência com relação a uma questão negativa, né? Mas uma influência por conhecer as leis
e saber muito bem do âmbito desportivo e do âmbito geral. Então é muito importante ter esse nome aí ao lado do Pedrinho, ele será o primeiro vice-presidente geral da chapa do grande ídolo Cruz Maltino. Entre Pedrinho, Leven, Júlio Brandt, Marcelo, qual é o seu nome? Deixa aí nos comentários a sua opinião. A gente fica por aqui, Vascão. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, hein, desta terça-feira. Retornaremos hoje com Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite.